Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do canal Reabilite, é um prazer estar com vocês aqui hoje de novo, no nosso terceiro encontro, terceira aula dos 4 passos para a reabilitação oral de excelência e baixo custo. Pessoal, hoje vamos discutir um pouquinho mais do que nós estamos discutindo nos últimos dias, de como que vocês conseguem uma odontologia de qualidade, com prognóstico muito bom e reduzindo o custo, aumentando a rentabilidade no consultório de vocês. É um prazer tê-los aqui de novo, é um prazer para mim estar aqui distribuindo conhecimento, repartindo conhecimento, porque depois de estudar tanto, é isso que importa, é isso que eu quero fazer com vocês. Vocês geralmente estão me vendo, né, no Instagram, no YouTube, no canal Reabilite. Lá tem muitas informações, muito mais do que a gente vem conversando nos últimos dias. E o que eu quero com tudo isso, gente, é, como já dito nos últimos 2 dias, que você saia daquela escolha de técnicas e produtos sem critério para uma escolha com critério, para vocês conseguirem atingir sucesso em longo prazo e escolher as técnicas e os materiais melhores. E muitas das vezes esses melhores ainda são mais baratos, melhorando a rentabilidade de todos vocês. Construir casos como esse que vocês estão vendo, sair de um caso crítico para um caso mais resolvido esteticamente e funcionalmente falando, precisa somente agregar conhecimento. E é isso que vocês estão fazendo hoje aqui, agregando conhecimento para poder fazer melhor as escolhas de vocês. Pessoal, para quem não assistiu às aulas anteriores, recomendo muito que vocês peguem aí no nosso site as aulas do primeiro dia e segundo dia. São aulas espetaculares, vão ficar só disponíveis durante esse final de semana, depois não vamos ter mais. Não percam, não deixem de ver. Vocês que estão gostando das aulas, estão aproveitando demais, já está vendo que está fazendo uma diferença grande no dia a dia de vocês, por favor, compartilhe isso com os colegas, passe isso para frente, pega o link, ainda dá tempo, porque com o link ele consegue assistir as aulas atuais e consegue também, até o final de semana, buscar as aulas que já foram gravadas, e aí eles conseguem aproveitar também de todo esse conteúdo que a gente está discutindo. Hoje, pessoal, nós vamos discutir uma coisa que eu adoro. Iniciei o trabalho em 2010 com resinas compostas e nós vamos discutir que a resina composta, na sua grande maioria, é escolhida pelos cirurgiões dentistas por indicação, né? Ou por compra de kits, achando que você está economizando alguma coisa comprando kit. A escolha da resina composta, gente, ela tem que ser feita de maneira criteriosa, e esse artigo já diz que não existe resina composta ou kit de resina composta perfeita. Se vocês entenderem a mecânica e a química desses materiais, a física desses materiais, como eles trabalham, qual é a composição desses materiais, nós vamos conseguir sim resultados muito melhores e com custo muito menor. Aproveite essas informações, gente, e vamos começar a pensar, agregando conhecimento e trazendo resultados para o nosso consultório, para os nossos tratamentos. De novo, peço encarecidamente que passe esse link para os seus colegas e distribua essa informação, ajude essa informação a ir para frente. Isso vai fazer com que valha muito mais a pena e ajude a muita gente também, tá? Não existe material ideal, já partam isso do princípio. É o que a gente vai discutir hoje durante nossa aula, tá? Tudo que eu quero com esses 4 passos é fazer com que vocês tenham sucesso no tratamento, principalmente sucesso em longo prazo, porque existe uma grande diferença entre o sucesso imediato e sucesso em longo prazo, né? Eu posso fazer 2 coroas hoje, as 2 lindas, maravilhosas. Uma durar 1 ano, outra durar 20. Qual delas teve sucesso? Óbvio, aqui teve 20. O nosso objetivo é agregar conhecimento para conseguir fazer essa de sucesso imediato, mas que dure 20 anos. Se a gente conseguir fazer isso e ainda economizar dinheiro, fazendo com que nosso rendimento aumente, muito melhor. E aí, o que vocês devem fazer? Agregar conhecimento para ter esse poder de escolha entre técnicas e materiais para conseguir trazer o melhor custo-benefício para o consultório de vocês.
tá? É isso que eu vou ajudar vocês a fazerem e é isso que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá? Nesse tempo todo, gente, 20 anos de trabalho mais ou menos, eu aprendi a adorar, a amar ciência, pesquisas, escrever. Hoje eu tenho entre 130 e 140 artigos internacionais e nacionais, artigos de ótima qualidade, tem mais de 30 artigos na classificação A1, que é uma classificação maior, já tenho mais de 10 artigos na melhor revista de prosa do mundo, e isso dá um prazer enorme, gente. Fora isso, escrevi 2 livros, em 2011 escrevi o livro de retentores intrarradiculares, em 2012 o livro de prótese sobre implante, esses livros estão sendo reeditados. Fora isso, eu e um parceiro meu, Saulo Pamato, que trabalha direto comigo, há 10 anos já, um parceirão, um irmãozão que Deus me deu, está me ajudando a escrever mais um de reabilitação oral, onde nós vamos ter tudo ali dentro, prótese fixa, prótese removível, prótese total, prótese sobre implante, oclusão. Vai ser um livro espetacular. Talvez esse demore um pouquinho, gente, mas vai ser espetacular, vocês vão gostar demais, tá? Fora isso, para quem não me conhece muito bem, eu dou aula na graduação e pós-graduação, no nível de mestrado e doutorado da Unisul, em Tubarão, mas meu foco principal mesmo são as pós-graduações. Então, hoje eu dou aula na IPOG em Joinville, na Tatiana Salazar em Campo Grande, no Heitor Consenza em São José do Rio Preto, no Io Style em Balneário Camboriú, na BCD Medic School em Florianópolis, e tenho vários cursos lá, tenho 11 especializações no total de prótese dentária em andamento, uma de implantodontia, 2 técnicas avançadas em resina composta que são atualizações, uma atualização em reabilitação oral, fora as imersões, que tem imersões de resinas compostas, imersões de lentes de contato em resina composta. Então, estou correndo, toda semana eu viajo para algum lugar para dar aula em algum lugar aqui no nosso Brasilzão, né? Bom demais. Fora que dei aula 3 anos no Paraguai, fiquei 3 anos indo para Assunção, foi uma experiência espetacular também, com 2 turmas de reabilitação oral lá também, foi espetacular. Durante essa semana, gente, esses 2 dias que a gente conversou, no primeiro dia a gente conversou sobre adesivos, e vocês perceberam que se a gente entender a biologia da dentina, fica mais fácil a gente começar a entender como esses produtos funcionam e como a gente deveria trabalhar com eles e o que a simplificação desses adesivos fazem ou trazem como resultado numa adesão. E aí vocês enxergaram que essas limitações podem ser compensadas, mas na compensação dessas limitações a gente agrega valor e nem sempre com o mesmo resultado, porque a simplificação traz prejuízo para algumas características do sistema adesivo. Aí vocês chegaram à conclusão de que talvez o adesivo melhor seja aquelas de gerações mais antigas, né? Dos pré-condicionantes, e aqueles de 2 passos dos autocondicionantes. Então foi uma aula espetacular, tenho certeza que ficou claro para muita gente que hoje você com certeza gasta mais dinheiro do que precisa, e tenho certeza que no próximo kit, se já não compraram, vão gastar menos e vão melhorar a qualidade da adesão de todos vocês, tá? Isso sem dúvida nenhuma. Na segunda aula, gente, a gente conversou sobre as características dos materiais, né? Que nem sempre você deve acreditar naquilo que vê ou que ouve, e vocês tiveram grande dificuldade de descobrir quais eram os materiais nos casos clínicos realizados, aquela de 4 elementos que tinha metalocerâmica e metal free junto, aquela resina composta junto com dentes naturais, que ficou difícil saber qual era qual. E aí entenderam que se vocês entenderem a física, a química, a composição dos materiais e o que eles precisam para se tornar resistente, fica mais fácil vocês conseguirem dar o resultado de excelência. Entenderam que se vocês não respeitarem um desgaste, por exemplo, adequado no dente, você atrapalha a mecânica toda do sistema e você pode fragilizar um material que não está preparado para trabalhar em espessuras mais finas. E isso pode trazer um prejuízo muito grande no resultado final do seu trabalho. É o que vocês não querem trazer para o consultório de vocês. O que a gente quer é trazer resultados de excelência com
custo mais reduzido que for possível. E é isso que nós estamos brigando para conseguir fazer dia a dia, né? De novo, gente, eu quero agradecer imensamente vocês estarem aqui. É o terceiro dia, tem gente que está aqui no terceiro dia, disponibilizando o seu tempo para agregar mais conhecimento, e fico muito feliz que estão gostando das aulas e que tenha trazido proveito para todos vocês. Se vocês querem continuar me acompanhando dia a dia, vão lá no Instagram, vão lá no canal Reabilite no YouTube, todo dia, toda semana tem vídeo novo lá para vocês acompanharem, fora aqueles que já têm. Então se inscreva lá no canal Reabilite no YouTube e acompanhe todos os vídeos, tá? Outra plataforma que eu tenho é a Dental Guru. Dental Guru tem lá várias possibilidades de aprendizado que a gente pode discutir um pouquinho mais no final da aula, tá? De qualquer forma, de novo, agradeço imensamente a presença de vocês, e se vocês realmente estão gostando, passe o link para mim para frente, gente. Aproveita para os seus colegas aproveitarem a aula também, tá certo? É um prazer tê-los todos aqui comigo de novo. O que a gente tem que discutir de resina composta entrando na nossa aula de hoje é que, primeira coisa, vocês têm que entender do que ela é composta e como essa parte da composição influencia nas características finais dela, né? Se eu pegar, por exemplo, essas partes amarelas da imagem, isso é a carga inorgânica, que pode ser vidro, quartzo, sílica, zircônia, cerâmica, porcelana, pode ser o que for, tá? Essa carga inorgânica, gente, ela não é responsável pela polimerização, ela é responsável pela resistência da nossa peça e diminuição da contração. O que ela muda? Ela muda no seu formato e na sua quantidade. Quanto mais nanomoléculas a gente tiver, nanopartículas a gente tiver, mais polimento a gente vai ter. Quanto maiores essas partículas, mais resistência a gente vai ter, tá? Só que daí, como ela é maior, ela vai ter menos polimento. Então imagina assim, ó, tem um asfalto. Asfalto são partículas de pedregulhos grandes que não é polido, é rugoso. Então nós temos partículas grandes ali. Nós pegamos um vidro agora, é areia, né, fundida, são partículas pequenininhas, a gente tem polimento, a gente consegue polir. Essa é a diferença entre um e o outro. Então, quanto maiores essas partículas, menos a gente consegue polir, só que aumenta a resistência. Quanto menores essas partículas, mais a gente pule, só que diminui a resistência. Quanto maior a quantidade dessas partículas dentro da massa, mais resistência ela vai ter, tá? Mais resistência e menos contração. Por quê? O que contrai, gente, é o que vem em seguida, o azulzinho, que é a matriz orgânica da nossa resina composta. Ali estão os monômeros que vão se transformar em polímeros depois da reação. Então nós temos lá BGMA, UDMA, que são monômeros de cadeias grandes, cadeias moleculares pesadas, que seria excelente por ter uma contração pequena. Só que se a gente colocasse só esses monômeros, a resina ficaria impossibilitada de manuseio, a gente conseguiria esculpir. Aí o fabricante mistura nela cadeias moleculares menores, monômeros de cadeias moleculares menores, que vão servir como diluentes, só para facilitar a manipulação. O problema delas é que quanto mais diluente a gente tem, maior a contração, por ser cadeias moleculares menores, mais leves, e isso faz com que a gente tenha mais contração, tá? Outra coisa que a gente tem é o silano. Você está vendo essa linha arroxeada em volta do amarelo? O silano é um adesivo responsável por unir a carga inorgânica à carga orgânica da nossa resina composta. Fora isso, dentro dessa massa a gente tem um acelerador e o iniciador. Por exemplo, nós temos o acelerador amina orgânica, nós temos o iniciador, os fotoiniciadores. Por exemplo, canfluoroquinona, tá? Que vai ser ativado, excitado pela luz da nossa fotopolimerização, vai reagir com a amina orgânica, formar um radical livre. Esse radical livre quebra as cadeias de carbono do monômero, e esse monômero vai começar a reagir com os outros monômeros também com a cadeia quebrada, transformando em polímeros. E aí a gente começa a reação de polimerização da nossa resina composta. Quanto mais carga orgânica tem, mais pule, mais vai polir. Tanto que tem resinas com alto conteúdo de carga orgânica que são consideradas autopolíveis.
Só que quando você tem muita carga orgânica, você diminui resistência, tá? Aí você fica com resinas frágeis, por ter pouca carga inorgânica, tá certo? Então, se vocês entenderem muito essa composição da resina, fica mais fácil a gente discutir para que serve uma e para que serve outra. E aí vocês começarem a escolher suas resinas, não mais por marca, não mais por indicação de colega, mas pela sua composição. Aí você vai conseguir substituir uma resina de alto valor, por exemplo, com uma de baixo valor, mas que está dentro da mesma classe, fazendo praticamente os mesmos resultados daquela que é mais cara, você consegue com aquela que é mais barata. Então, se você conseguir ter essa escolha, você consegue modular os materiais que vão usar no seu consultório, baseado naquilo que você pode cobrar ou que você pode trabalhar no seu consultório. Para vocês entenderem um pouco mais a evolução dessas resinas e como elas são, eu acho que vai ficar bem fácil essa historinha para vocês. Ela começou a resina composta com as macropartículas. As macropartículas eram partículas de 10 a 50 micrômetros, partículas grandes que tinha muita resistência, gente, mas não polia nada. Parecia o asfalto da rua mesmo, não tinha polimento nenhum. Era áspero e sem polimento nenhum. E viram dessa dificuldade, dessa aspereza que não dava para usar porque não tinha polimento nenhum. Os fabricantes falaram: precisamos resolver esse problema. Vamos trabalhar e criar uma resina que tenha partículas menores para a gente conseguir polir. Foi criado aí as micropartículas. As micropartículas são aquelas de 40 a 50 nanômetros, tá? Que na realidade foi chamado errado porque já são nanométricas. O fabricante poderia naquela época ter chamado ela de nanopartículas, só não chamou porque não tinha isso na época, essa denominação de nanopartícula, tá? Então chamaram de micropartículas, partículas pequenas de 40 a 50 nanômetros. Só que qual que era a característica dessas resinas? Elas tinham pouca carga inorgânica e muita carga orgânica. Fazia com que essa resina fosse muito polível. Então você conseguia fazer polimentos excepcionais. Essas são consideradas aquelas autopolíveis. Só que por ter pouca carga inorgânica, ela é frágil. É uma resina, por exemplo, que aí começa o aprendizado de vocês, o poder de escolha. Vocês não podem usar uma resina dessa em regiões de carga e nem em regiões que não pode ter contração, porque como ela tem alto conteúdo de carga orgânica, ela contrai mais também. Então você não pode usar em regiões posteriores e você não pode usar em regiões de carga, por exemplo, uma classe 4. Onde eu vou usar então? Vou usar, por exemplo, uma última camada de uma resina estética onde você precisa de alto polimento. Aí você pode usar. Exemplos, a Durafil, a Reneimon, tá? São exemplos dessa resina. Aí o fabricante falou: nossa, pule muito bem, mas pouca resistência, eu preciso melhorar agora a resistência. Aí eles criaram a híbrida. O que eles fizeram com a híbrida? Eles misturaram as macropartículas com as micropartículas, tá? Olha lá, pegaram os 10 e 50 micrômetros e misturaram com 40 nanômetros. O que aconteceu? Aumentou demais a resistência. A gente colocou essas partículas grandes com maior quantidade de carga, então colocou bastante carga inorgânica e com partículas grandes. Aumentou demais a resistência, só que diminuiu demais o polimento. Então você voltou a ter aquele problema: altamente resistente e pouco polimento. Óbvio que por ter mistura de nanopartículas, teve mais polimento do que as macropartículas, mas não o suficiente para manter um polimento adequado em boca. O fabricante falou: não, agora nós precisamos então melhorar um pouquinho o polimento. A resistência está bom, vamos melhorar o polimento. Aí ele criou as microhíbridas. Colocou o que? As macropartículas, as 10 a 50 micrômetros, ele diminuiu em 10 vezes. Ficou de 1 a 10 micrômetros. E mais as nanopartículas. Continuou uma resina muito resistente e melhorou um pouco o polimento. Mas não ficou assim um excepcional polimento. Ficou um polimento, uma Z250, por exemplo, tá? A híbrida, por exemplo, uma Herculite clássico, beleza? A microhíbrida ficou mais resistente, igualmente resistente, mas com um pouquinho melhor de polimento, mas não o suficiente. O fabricante falou: não, precisamos ter a resina resistente, mas eu preciso ainda melhorar o polimento. Aí ele pegou essas macropartículas e dividiu mais em 10 vezes ainda, 0,6 a 1 micrômetro, e mais as nanopartículas. Aí viraram nanohíbrida.
A Empress Direct, por exemplo, melhorou demais o polimento e continuou resistente, mas não é um polimento duradouro. É um polimento que você consegue um polimento legal inicial, mas ele precisa ser repolido sempre, porque ele acaba perdendo o polimento com o passar do tempo, com a escovação, com a utilização, né? O sonho das fábricas, gente, foi criar uma resina que fosse assim, universal, que servisse para tudo, fosse resistente e altamente polível. Aí eles falaram, já que as micropartículas, as nanopartículas são o resultado disso, vamos colocar muita carga e colocar tudo nanopartícula. Aí eles fizeram as nanoparticuladas, que são nanopartículas com alto conteúdo de carga. Só que hoje já tem pesquisas, até o Weber, o professor Weber lá de Araraquara, tive o prazer de participar com ele, viu que essas nanopartículas, com o passar, nós vimos a partir do tempo, ela começa a ter uma degradação do silano e ela tem a chance grande de lascamento depois de um tempo de utilização em boca em áreas de carga. Então as nanopartículas são resistentes inicialmente, pule demais, só que com o passar do tempo você pode ter degradação do silano e fragilidade dessas resinas. Por isso não seria ideal você usar em resina em regiões de carga. Exemplo, Z350. Você não pode pegar a Z350 e fazer uma restauração posterior enorme, fazer uma classe 4 enorme. Você corre risco, com o passar do tempo, de lascamento. E ainda você tem aquela supra nanoparticulada, que tem as mesmas características da nanoparticulada, que são as resinas da Tokuyama, a Ômega e a Palfic. Por que é supra nano? Porque elas têm 200 nanômetros. E para ser nanopartícula tem que ser menor que 100 nanômetros. Tá? Por isso, perfeito? Então essa foi a evolução. Se você souber que quando você precisa de uma resina de resistência, você vai ter que escolher uma das híbridas. Quando você quer uma resina de polimento, é nano híbrida, nanoparticulada ou microparticulada, ou supranano. Tá? Vou dar o exemplo da dentina, que eu falei lá na primeira aula. Para que eu vou usar uma dentina nanoparticulada? Por que eu vou usar uma dentina microparticulada? São resinas são caras e de baixa resistência, uma em longo prazo, uma até em curto prazo. Para que eu vou gastar dinheiro para usar uma dessas? Posso pegar uma resina híbrida, que geralmente é bem mais barato e que supre toda a necessidade que a gente tem de uma dentina e que consequentemente vai dar resultados ainda melhores, né? E é isso que a gente tem de buscar, é isso que a gente tem que entender. E aí a gente começa a ter o poder de escolha dos nossos materiais. Eu quero uma resina de resistência para classe 4, eu vou procurar uma nano híbrida, que dá um polimento inicial legal e ainda uma resistência excepcional. Se eu usar uma nanopartícula, eu posso falhar por fratura em longo prazo. Se eu pegar uma micro híbrida, eu posso ter muita resistência, mas não ter polimento na minha restauração. E talvez numa classe 4 eu precise de um polimento adequado para ter uma estética final adequada também. E aí vem o poder de escolha que vocês têm dentro das suas restaurações, é o que a gente tem que buscar. Fora isso, gente, as resinas têm os dentes, né? Tem a sua região cromática, aquela região cervical, a região acromática, aquela região de translucidez que a gente tem nas proximais, perto da incisal e na incisal, e a transição, né, do cromático para o acromático no meio. Por que é cromático na cervical? Porque o esmalte é tão fino, gente, que puxa a cor da dentina. Conforme vai indo para a incisal, o esmalte vai aumentando de espessura e você começa a ter aquela translucidez e buscar as características internas da dentina. Tá? Se você quer criar isso numa restauração policromática, uma restauração estética, não dá para você criar isso com uma restauração A1, A2, uma resina A1, A2, A3. Vocês têm que começar a entender que são resinas moduladoras de valor, resinas de efeito, aquelas que não têm matiz, mas simulam um esmalte natural, com âmbar perolado, esbranquiçado, esmoveciado, gelo, e que são translúcidas, que vão permitir eu enxergar as características internas da dentina. Se eu usar uma A1, A2, eu tenho matiz. Se eu tenho cor, eu não vou conseguir enxergar, não importa que eu desenhe por baixo. E isso você pode ver muito bem nesses slides. Do lado esquerdo eu tenho a piscina limpa. A água é azul? Não, a água não é azul. E você percebe que você consegue enxergar tudo que tem dentro? Então você puxa a cor da piscina e ainda consegue enxergar todos os desenhos. Uma resina
translúcida, uma resina de efeito, aquela moduladora de valor, tá? Uma WE, Trans 20, Trans 30, ou PAL, tem um CT, GT, são resinas que a gente vai conseguir fazer isso. Agora, se você pegar do lado direito, ali você está usando uma resina A1, A2, B1. Não importa o que vocês desenharem por baixo, gente, o que manda na cor é o que vocês escolherem da resina. Perfeito? Então não adianta vocês comprarem kits de resina composta com A1, A2, A3, B1, B2, dentina A1, a dentina A2, CT, GT, WE, se você não sabe usar essas resinas do jeito que devem ser usadas, você vai gastar dinheiro à toa. Agregando conhecimento, conhecendo essas características, vocês começam a ter possibilidade de usar essas resinas com qualidade, aumentar o prognóstico, melhorar a estética e diminuir custo. De novo, por que você vai comprar um kit de resina nanoparticulada que tem 3, 4 dentinas dentro do kit? Não tem porquê. Aquela economia que você está achando que tem, você está comprando uma resina com menor qualidade, você podia estar comprando uma resina que custa 4 vezes menos. Essa é a ideia que vocês têm que ter no poder de escolha que nós estamos conversando, tá? Perfeito? Entenderam como funciona a escolha de resina, gente? Perfeito? É isso. Aprendam, tenham conhecimento que vocês vão conseguir ter resultados melhores. E eu vou aproveitar agora a oportunidade de falar da plataforma Dental Guru, né? Antes de eu falar alguma coisa, vocês vão ter o depoimento aqui, outro depoimento excepcional. Assistam e eu já volto a falar da plataforma para vocês, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou dentista formado há 10 anos e venho acompanhando o professor Jefferson já pela plataforma Dental Guru, já tem um tempinho já. E quero dizer e enaltecer o conhecimento, a qualidade na explicação, né? E o quanto que o senhor professor vem me ajudando no meu dia a dia clínico, né? A forma como você transmite conhecimento e nos ensina como trabalhar de uma maneira correta, com qualidade e com custo mais baixo, isso vem interferindo bastante e é visível no meu dia a dia clínico. Muito obrigado pelo conhecimento, que Deus te abençoe, né? E eu acho que o conhecimento só é válido quando ele é repassado. E o senhor faz isso muito bem. Obrigado, professor. Tudo de bom. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Pessoal, sobre a plataforma. A plataforma funciona como? A plataforma funciona... eu tenho mais de 200 aulas dentro da plataforma. Eu coloco de 10 a 15 aulas mensais novas dentro dela. Nós temos um ou dois encontros mensais via Zoom, com todo mundo junto para tirar dúvidas que colocam no grupo de WhatsApp. As dúvidas que são pontuais e rápidas, a gente resolve no grupo de WhatsApp que a gente tem restrito da plataforma. Então todo mundo está no grupo, a gente se conversa por lá. Aquelas dúvidas que necessita de mais explicações, os alunos vão anotando, a gente vai fazendo uma sequência lógica e a gente marca uma reunião mensal, no mínimo mensal, para a gente discutir e pontuar essas dúvidas todas que os alunos colocam. Então está sendo encontros excepcionais, tá? Nesses dias, muito legais mesmo. Fora isso, eu dou consultoria com material. Se vocês forem comprar qualquer coisa de prótese, de resina, e estão com dúvida do que vão comprar, perguntem para mim, porque daí eu consigo, os alunos perguntam, né, para mim, porque eu consigo orientar qual material é melhor para comprar, qual que é o outro melhor, por que compra um, por que compra o outro. E se eu não souber, eu procuro algum colega meu que possa me ajudar, porque se eu não sei, é óbvio que eu não sei tudo, mas se eu não souber, eu conheço pessoas que sabem e podem nos ajudar também. A plataforma, além disso, funciona no sistema Netflix, né? Você assina, a cobrança é recorrente. Enquanto você assina, você tem direito a tudo dentro da plataforma, tá? A partir do momento que não quer mais, cancela. No dia que você pede o cancelamento, pode ser para mim, pode ser para a plataforma, pode ser no e-mail, para quem vocês quiserem. No mesmo dia está cancelado, acabou, sem estresse, sem preocupação nenhuma, tá certo? Vou passar outro depoimento para vocês aqui interessante sobre as atividades, sobre como funciona. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Assistam esse depoimento também, gente. Fazendo com um grande querido amigo e que foi colega de mestrado e de doutorado. Nós fizemos reabilitação juntos.
E depois de vários anos, né, ele seguiu na carreira de docente, fez o pós-doc, segue, né, super bem informado, trazendo o que há de melhor na literatura para a clínica de excelência em reabilitação oral. Então, na escolha de um curso de atualização para me manter, né, muito bem informada, me manter, né, na melhor clínica, na melhor prática, ninguém melhor do que o Jefferson Ricardo, para trazer esse conteúdo incrível para a gente sobre adesão, sobre o que tem de mais atual na literatura sobre várias questões, né, da reabilitação oral, desde adesão, resinas compostas, pinos, implantes, próteses, tá? Então, assim, super recomendo, é um curso verdadeiramente top. Estamos aqui com ele. Obrigada, Jefinho. Tudo isso que vocês estão vendo agora, eu vou pegar bastante no pé de vocês. Vocês vão conseguir melhorar se tiver apoio de alguém, apoio de um professor. E de novo, eu estou aqui para isso, gente. Eu estou me dispondo a ensiná-los, a passar tudo que eu invisto de tempo estudando, passar essa informação toda organizada para vocês terem o melhor poder de escolha, a melhor decisão nos processos, procedimentos, materiais que vocês usam. Aproveite essa oportunidade para que vocês agreguem conhecimento e comecem a ter o seu poder de escolha e resolvam todos os seus casos com melhor prognóstico, melhor qualidade, trazendo mais rentabilidade para o consultório de vocês. Hoje era isso que a gente tinha que conversar. Amanhã, a gente termina a nossa quarta aula. Vou passar esses 4 passos para vocês com sucesso, né? Com custo baixo. Tenho certeza que vocês vão adorar a aula de amanhã também. Aproveitem bastante. As perguntas não deixe de colocar lá no YouTube, no canal Reabilite. Não deixe de colocar lá no Instagram, que eu estarei sempre lá para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado pela atenção de novo. Amanhã a gente se vê de novo, nossa última aula. Não percam que vocês vão ter muitas surpresas nas respostas dos 4 passos. Muito obrigado, até logo. Tchau, tchau, gente.